Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e agora vamos jogar aqui contra um jogador, né, fazer análise do jogador do Irã, certo? Bom, aqui basicamente peãozinho E4, agora eu faço E5, o jogador faz H3, inclusive esse lance aqui é muito esquisito, né? É verdade, tô começando a ver uns jogadores usando esse tipo de lance aqui, né? Fazendo peãozinho assim, meio esquisito, mas vamos ver, né? Acho que a faixa de hate aqui, os jogadores estão tentando conhecer as aberturas, né? Eu sinto que os jogadores de 1300, 1400, 1500, eles ficam testando algumas coisas, né? Ou então, sei lá, eles vêem algum vídeo de alguém falando que tem que fazer determinados lances, ou, como pode dizer, tipo assim, o jogador de 1400, ele tá naquele momento do xadrez que ele gosta de ver muito campeonato mundial, por exemplo, né? Campeonatos internacionais de xadrez, né? Então ele vê muitos grandes mestres jogando e aí ele quer imitar, às vezes, muito lance dos grandes mestres, né? Então, por exemplo, um H3 é que é lance tipo de grande mestre, né? Ou então, sei lá, cavalo no canto, sei lá, peãozada avançando já um B5 aqui, um B4 aqui todo estranho, ou então um G5 aqui, ou G4 quer dizer, entendeu? Então, tipo assim, ou por exemplo, tem um lance que é clássico dos grandes mestres, né, que eles inventam de jogar bispo em D3 aqui, prendendo o peãozinho de D, né. Aí eu sinto que alguns jogadores de 1300, 1400, que estão naquela época, né, de conhecer o xadrez, porque o 1300, o hate de 1300, 1400, tá naquele nível de jogo onde o jogador ele já não precisa mais de um professor lá ensinando ele, não precisa mais ficar indo pra aulas de xadrez, não, é o jogador que ele por si só, ele já procura coisas de xadrez por si só, né? Ele vai atrás na internet, ele vai atrás de jogos internacionais pra ele assistir, pra ele ver, canais também de xadrez e tudo mais. Ele já tá num ponto do xadrez que ele tá começando a conhecer o mundo do xadrez verdadeiro, que é aquele mundo dos campeonatos, dos grandes mestres, entendeu? Então ele vê um mestre aqui, um mestre ali usando determinados lances, e aí ele quer fazer igual, achando que é bom. Cara, um grande mestre fazer um H3, um grande mestre fazer um bispozinho D3 aqui, fazer um B4, um B5, B4, B5 aqui, assim. Cara, ele é um grande mestre. É um cara que vocês têm que entender que ele ganha dinheiro pra jogar xadrez. Ele é profissional de xadrez, entendeu? Ele ganha grana. Esses caras que são GM, eles ganham grana pra jogar xadrez. Eles têm que serem extremamente excelentes no jogo. Eles têm que conseguir empatar com máquina, praticamente, entendeu? Tipo, por exemplo, se você pega o melhor jogador de xadrez do mundo hoje e colocar ele para jogar com o Stockfish, por exemplo, Peixe, né, o grande famoso engine aí que tem no mundo, certo? Ele vai conseguir empatar muitas partidas com esse computador. Vocês têm noção? O ser humano consegue empatar umas partidas contra o computador. Entendeu? Lógico que ele vai perder, né? Se ele jogar muitas partidas, lógico que ele vai perder mais do que ganhar. Ou empatar. Mas ele consegue um empate ou outro ali com o computador. Vocês têm noção disso? É um nível muito alto. Então, esses caras, eles ganham dinheiro pra ser bom no xadrez. Então, eles vão fazer esses lances, né? Meio maluco, né? Eles vão fazer esses lances meio diferente para tentar confundir um pouco o adversário que eles estão enfrentando. O outro grande mestre, que tá no mesmo nível que eles, entendeu? Então, assim, às vezes o lance não é o melhor da posição, mas o grande mestre está fazendo para tentar confundir o outro grande mestre. Agora, analisa comigo, você não é grande mestre, você não é profissional, você não ganha dinheiro para jogar xadrez. Você nem quer ganhar dinheiro para jogar xadrez, você joga por diversão, para brincar, para se divertir, certo? É um hobby para você. Cara, não tenta imitar os grandes mestres, você só vai se frustrar. Você só não vai entender o que está acontecendo no tabuleiro, você só vai se frustrar, porque você vai acabar perdendo uma peça inteira, prendendo a sua posição, seu jogo vai ficar horrível, e aí você vai falar, nossa, mas eu fiz o lance do GM e tal, pô, por que não deu certo? Não deu certo porque você não é GM, cara, entendeu? Você não estudou anos e anos, ou então, por exemplo, por um grande mestre fazer um lance como bispozinho aqui em D3, fechando esse peão, te garanto que ele ficou talvez a semana toda estudando esse bispo aqui em D3, tá? Te garanto. Então ele sabe cada movimento possível, cada lance possível que vai ser feito, entendeu? É um estudo aprofundado. O GM não vai chegar lá na hora do jogo e vai inventar o lance ali na hora. Não. O cara, ele cria um lance, mas ele estuda muito esse lance para ele fazer um bom lance, para esse lance ser
bom, tá ligado? Tipo, não é tão simples assim. Então, você que tem 1.200, aqui já é um puxão de orelha. Você que tem 1.200, 1.300, 1.400, não se prenda a esse tipo de lance assim, cara. De GM, de jogadores mais fortes, assim, jogadores de 2.300, 2.500. Não, cara, você tem que fazer o lance do seu nível de rating. Qual que é o lance que você tem que fazer? Mano, é peão, cavalo, bispo, roque. É isso que você tem que fazer, cara. Tira os bispos o mais rápido possível, tira os cavalos o mais rápido possível e faz o rock. Esse é o lance que o seu nível de jogo pede pra você fazer, entendeu? É isso, certo? Foi aqui uma loucura de 5 minutinhos, né? Puxão de orelha de 5 minutos, mas vamos aí pra partida, né? Cavalo F6 jogado, o jogador joga cavalo F3, eu jogo cavalo C6, o jogador joga bispo B5 aqui, e agora eu faço peãozinho D6, e o jogador, ele aceita essa troca que ele toma, ele perde o par de bispos, né, pra trocar por um cavalo meu, e eu tomo com o peão. Bom, qual a vantagem que o nosso player aqui ganha com isso? Bom, nenhuma. Olhando aqui, eu não vejo vantagem para as brancas trocar esse par de bispos não, tá? Eu não considero isso muito bom. A vantagem para as negras é a seguinte. Primeiro, eu ganho mais uma casa pro meu bispo, certo? Eu acho essa casa aqui muito legal pro bispo em alguns momentos, certo? Outra, eu consigo ganhar na verdade eu ganhei duas casas, né? Porque eu ganho aqui também, né? E eu posso até subir peãozinho, né? Então eu ganho essa coluna, né, essa diagonal, quer dizer, junto com essa diagonal para esse bispo, que é muito bom, fora que agora eu tenho um bispo branco, né, e ele não tem mais o bispo das casas brancas, né, então é uma vantagem boa para as peças negras, certo? E outra, eu tenho a vantagem do par de bispos, né, então isso aqui já é bom para mim, certo? Bom, beleza, aqui, peãozinho D3, agora eu faço bispo E7, o jogador faz bispo E3, e agora pequeno roque, o jogador faz A3, e agora eu faço bispo E6 aqui, terminando o desenvolvimento das minhas peças, certo? Nosso jogador faz cavalo C3, e agora eu jogo o meu cavalo manobrando, cavalo D7. A ideia é manobrar esse cavalo, né? Por exemplo, fazer um cavalo B6, ou então até mesmo um possível cavalo C5. Pode ser, é possível, certo? Bom, aqui ele joga dama D7, D2, né, no caso. E aqui o centro, tá na hora de dominar o centro, né? Já que esses peões são bons, né? Ah, inclusive essa foi uma vantagem pra mim, tá? Esse peãozinho aqui dobrado acabou sendo vantagem pra mim porque eu posso atacar o centro, né? E aqui ele é forçado a tomar esse peão, porque se ele deixar o avançar aqui ele vai levar duplo, né? Então ele tem que tomar isso aí. Então ele toma o peãozinho central ali, eu pego com o meu peão de 6, desdobro o peão, muito bom pra mim também. E o centro aqui das pretas já estão muito forte, né? Inclusive se você reparar já tem 1.8 de vantagem. É colossal a vantagem que tem aqui para as peças negras, tá? Beleza, aqui ele sobe peãozada. Ele tenta proteger a casa de D4. E aqui eu subo meu peão, certo? Nesta posição, que é muito bom, né? Domino, ataco a posição, ganho mais espaço aqui no tabuleiro. E nosso jogador joga cavalo E5, que não é muito bom, porque aqui eu basicamente troco o cavalo, né? Pelo cavalo dele, tirando o outro peão, né, e podendo dar mais casas para os meus peões avançarem, né, que isso aqui pode ser extremamente ruim, pode ser não, vai ser ruim para as peças brancas, tá? Bom, basicamente aqui eu já faço um C5, percebendo isso, eu já faço um C5 logo, já para continuar botando pressão com os peões aqui na ala central, né, e basicamente ele tira o bispo dele para não tomar aquele duplo feio, né, então ele tira o bispo para C4, para F4, quer dizer, e aqui ele leva um peãozão bonito em F5, a ideia é realmente ele fazer um passanzinho aqui, eu até quero que ele faça, né? Porém ele não fez, né? Seria até bom se ele fizesse, que eu desenvolveria melhor esse bispo aqui. Ele fez pequeno roque, e aqui peãozada começa a subir. E olha só como isso aqui, ó, é muito chato de lidar. Olha isso aqui no tabuleiro, olha como está. Se você estivesse jogando com as peças brancas, você, cara, você já tá tão encurralado aqui com esses peões, né, que você ia chorar, cara, é horrível. Eu já caí em posições dessa mesma forma. É uma porcaria, uma porcaria. Você fica muito encurralado com as peças brancas. Muito, 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 muito mesmo, cara. É muito espaço que as peças negras têm pra jogar. Certo? Bom, nessa posição, o nosso adversário joga cavalo aqui. Né? Ele faz cavalo E2. E aqui eu jogo minha torre C8. Certo? Melhorando ainda mais, né, as colunas. E basicamente agora ele joga cavalo G3. E agora mais um peãozinho sobe. E olha só como isso aqui incomoda demais, cara. Nossa. 3 peões centrais, assim, extremamente dolorosos e fortes ali de lidar. Vamos ver de novo aqui como é que tá pra ele. Olha isso aqui. Cara, isso aqui é terrível, terrível, terrível. É muito forte isso aqui. É muito incomodante. Olha só o poder de ataque aqui dos peões, cara. É bizarro. Chega a ser bizarro isso aqui. Bom, aqui ele joga... a dama dele é E2, né? E aqui eu faço o peãozinho aqui
pra tentar fazer o peão passado, né, e dominar mais o centro. Ele toma, e eu tomo aqui com o peão, e aí já conecto aqui a torre futuramente, né, que é a torre na sétima fileira. Ele tira e aqui conecto a minha torre, né, depois de dama D2 eu conecto a minha torre em C2 ali, torre na sétima fileira, extremamente forte, né, todo mundo sabe disso, sétima fileira é imparável, né. Basicamente ele tem que tirar a dama dele pra E3, e agora eu tento trocar as damas, né, aqui, que pra mim já tá uma grande vantagem. Eu não preciso me desesperar agora, né, essa vantagem já é decisiva, né, pro jogo. Então trocar aqui a dama é bom pra mim, certo? Bom, aqui ele não aceita, ele percebeu que, porra, se trocar as damas agora já era, certo? Então aqui mais um peão cai. O nosso jogador joga bispo agora na posição de E3, tentando um contra-jogo, atacando a minha dama. Mas basicamente eu coloco meu bispo na frente, né? Tento trocar os bispos também, agora que eu falo pra vocês sempre, né? Simplifica a posição quando você tem muita vantagem no tabuleiro, entendeu? E detalhe, você tem que saber identificar essas vantagens, viu? Porque tem muita gente aqui que eu tenho certeza que vai falar, ah, não tenho vantagem não. Não tenho nenhuma vantagem não. Não, aqui você tem uma grande vantagem, entendeu? Então, pega a visão aí, tá? Quando você estiver jogando, às vezes não precisa ter uma peça a mais pra você ter vantagem no jogo. Não, a vantagem de posicionamento das peças já é uma vantagem decisiva. Reparem aqui, 5 pontos de vantagem, tá? Então, isso é muito importante, você identificar esse tipo de coisa. Aqui ele troca os bispos, eu tomo, e agora ele joga a torre aqui em D1. E basicamente eu capturo mais um peão, fazendo mais um peão passado aqui, né? Muito chato de lidar também. E o domínio central aqui, e ao mesmo tempo o domínio na ala da dama aqui, muito forte. Certo? Aqui ele joga cavalo H5, eu jogo a minha torre C8, e de novo dominando tudo aqui. Porém aqui eu cometo, ó. Nossa, português tá como aqui? É porque eu tô... Ó, repara que eu tô... A porcaria do meu peito tá cheio de catarro, mano. Tava resfriado esses dias aí. Uma droga pra gravar dessa forma, né? Aí até o português sai errado. Acho que não, acho que é porque eu tenho português zoado mesmo. Português limitado. E olha que eu leio livros pra caceta, viu? É bizarro, eu leio muito livro, mas mesmo assim não sai de mim essas palavras aí, né? Acho que é porque... Como pode dizer? Não, tipo assim, muitas pessoas... Mudando um pouco de assunto do xadrez, basicamente. Muitas pessoas têm essa pira de achar que você tem que saber falar bonito. Não. É tipo assim, por exemplo, saber falar palavras bonitas, falar de uma forma bonita. Eu já discordo. Eu acho que não é isso. Eu acho que você tem que saber a comunicação. É diferente. Entendeu? Saber se comunicar é diferente de você ter apenas palavras bonitas por ter palavras bonitas, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que eu saiba falar palavras muito belas, bonitas e legal. Mas o que vai adiantar eu saber falar palavras belas e bonitas, saber formar frases elegantes e chiques, vamos colocar aspas aqui, mas ninguém entendeu o que eu tô falando, entendeu? Isso não é se comunicar, isso é só saber falar bonito, entende? Agora você saber se comunicar com as pessoas, e as pessoas literalmente entender tudo que tu tá falando de forma simples, mesmo que você use gírias ou fale de uma forma meio grosseira, com português limitado, se as pessoas entenderem o que você está falando, isso é a verdadeira comunicação. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês pegam os grandes apresentadores da TV. Pô, pega o Silvio Santos, por exemplo. O Silvio Santos, ele não tem um vocabulário de gênio. Ele não tem um vocabulário de uma pessoa que, sei lá, tem 10 mil palavras na cabeça. Não tem. Porém, o cara é um super comunicador. De pessoas de classe alta, financeira, de alto status, para pessoas pobres, ele sabe falar com qualquer um. E qualquer um consegue entender o que ele tá falando com muita perfeição. Isso é a verdadeira comunicação. Que eu acho que muita gente não compreende essa parada, entendeu? Muita gente vem falando assim, ah, pô, seu vocabulário aí, pô, vocabulário de mendigo, o português tá como? Eu não tô nem aí pro português, entende? A ideia é a comunicação, entendeu? É você entender o que tá sendo passado, o que tá sendo falado, entendeu? Por isso você pega lá, pega Gugu, pega Faustão, pega esses caras, tudo você vê, eles não têm vocabulário grandioso. Eles apenas sabem se comunicar muito bem, onde qualquer pessoa consegue entender o que ele tá falando. Ó que loucura, eu sei, não tem nada a ver com o xadrez que eu tô falando aqui, mas... mas é só pra, né... Vamos sair um pouquinho do xadrez também, tá ligado? Vamos dar um bisuzinho aqui diferente, tá ligado? Então, assim, eu leio muitos livros também, mas eu não gosto de falar palavras bonitas, até porque não é meu, tá ligado? Não é uma parada minha, sabe? Nunca foi, mano. Nunca foi no meu estilo, sabe? E eu, cara, eu falo do meu jeito mesmo. Minha gíria, meus negócios mesmo, meu jeito de falar e tudo mais. Mas sim, cara, se algum dia, sei lá, trocar ideia com alguém muito
vamos dizer assim, muito mais letrado, né? Aí sim, talvez eu tente falar de uma forma menos gírias, né? Com menos gírias e tudo mais. E é isso. Entenderam um pouco sobre comunicação? Comunicação não tem a ver com palavras belas, né? Acho que é isso. Acho que vocês entenderam, né, mano? Caramba, deu pra entender. Saiu um pouco do xadrez aqui, mas deu pra entender. Certo? Aulas. Bom, rei F7, e aqui é o erro que eu falei pra vocês, que eu acabei cometendo, né? Porque eu deixei, né, espaços, né, pra possivelmente ataques aqui nessa ala, né, no meu rei. Eu meio que expus um pouco o meu rei, né? Isso acaba não sendo muito bom, certo? Aqui ele joga o rei dele H1. Duas torres na sétima, e aqui é o perigo, né? Duas torres na sétima já começa a doer bastante, porém, o meu erro foi desproteger um pouco o meu rei, né? Mas eu tentei colocar o rei só pra proteger meu bispo aqui, mas mesmo assim, né, tem os seus riscos. E aqui ele faz um sacrifício do cavalo aqui, né? E eu achei isso aqui meio maluco, né, esse sacrifício. E aqui eu basicamente eu tomo com o peão, e aqui ele vem com a dama aqui nesta posição. Ele quer entrar aqui pra atacar o meu rei, ele viu isso, ele quer entrar, quer tentar atacar. E aqui eu jogo minha torre, né, em C3 aqui pra proteger o peãozinho. E aqui basicamente ele joga dama dele em F3 e eu fui muito inocente de não enxergar isso daqui, né? Que aqui o lance certo nessa posição era só fazer um B3 aqui, um B3, ó, um G6 aqui já tá tudo certo, entendeu? Eu fui inventar de fazer outro lance, fui lá e fiz dama em C5 e aqui ele já entra dando cheque, aí começa a incomodar, porque se eu subir aqui ele já dá cheque aqui, tá vendo? Então aí ferrou, né? Então aqui, por exemplo, se eu jogar aqui eu tomo mate aqui. Entendeu? Então ferrou, né? E aí já começa a entrar essa posição, já começa a me incomodar. Então, por exemplo, se eu jogar aqui, ele pode tomar aqui e já tá ameaçando entradas aqui. Então já começou a me incomodar muito aqui, né? Então basicamente o meu lance foi jogar rei E7 aqui, né? O jogador dá cheque, inclusive era pra ele ter tomado aqui a posição, ele não quis tomar, né? Ele dá outro cheque e aqui eu volto e ele dá cheque de novo. E aí complicou, porque se eu voltar aqui e ele voltar... Pode ser que empate, né, se eu não me engano. Eu já não tenho certeza. Acho que não, acho que teria que fazer de novo esse lance, né? Eu voltar e voltar aqui. Bom, mas basicamente eu não queria fazer o mesmo lance. Então eu joguei rei F8 e agora ele toma, de novo ameaçando 1 bilhão de cheques, né? Que foi um vacilo meio absurdo aqui, né? Não deveria ter cometido essa gafezinha, né? E aqui eu tomo o peão central, né? Fiquei sem medo aqui. E aqui ele joga aqui já ameaçando de novo o mate, né? Ele tem... mate é que ele não ameaça, mas... Cara, vocês entenderam? Pô, eu consegui fazer meu jogo ficar um pouco chato, complicado aqui pra mim, né? Eu consegui fazer meu jogo ficar uma porcaria, né? E... droga. É por isso que é foda. Xadrez, se você vacilar 1 segundo, você se ferra, entendeu? E outra, eu tava com 37 segundos no relógio, né, cara? Isso aí é mais complicado ainda, né? Mas beleza, aqui bispo D7 é jogado, aqui ele faz... o cheque dele aqui, né? E agora volta a minha dama. Tanto que vocês viram que eu tirei minha dama lá do canto já pra tentar trocar essas damas logo. Já vou recuei logo pra tentar trocar as peças. Aqui ele volta a dama dele pra G5, né? E aqui eu volto a minha torre. Fala, não, vou voltar minha torre, vou proteger meu rei. Depois eu penso em atacar, né? Então basicamente agora ele já jogou torre, já começou a atacar minha posição, né? Torre 1 ali. Já incomoda bastante ali. E basicamente aqui eu protejo com a torre. Ele volta atacando a minha torre ali. E eu capturo primeiro a torre dele lá embaixo. Ele vem com a outra torre. Aqui eu defendo a minha torre. Isso com 19 segundos no relógio. Tem que jogar tipo estilo Blitz mesmo. Nosso jogador simplesmente joga a torre dele em E5. E aqui basicamente eu tento trocar novamente. Aqui tava no desespero. Eu não tô fazendo já os melhores lances. Aqui eu tô tentando só trocar as peças logo. E ele aceita a troca. Maravilhoso. Agradeço de verdade ele ter aceitado essa troca aqui, né, que simplifica pra mim. Aí eu dou cheque ali. E agora eu vou jogar rápido pra mostrar pra vocês o que acontece, né? Tenho 13 segundos no relógio, joguei muito rápido aqui, no desespero mesmo. Fui avançando as peças aqui, tentando segurar cheque lá embaixo. E aqui foi o erro dele, né? Aqui o rei dele, ele tava até legal, o rei dele aqui, né? Porém, quis inventar moda aqui, né? Minha ideia era até empatar essa posição, tá? Só pra vocês terem uma ideia, mano. Porque eu tava com 9 segundos no relógio. Mas aí ele fez esse lance, cara. Aquilo que eu falo pra vocês, não fica mexendo no rei, né? É burrice. Você ficar mexendo no rei assim, você só vai acabar quebrando o seu jogo, né? E aí, no rei, ó, mexe nos peões, assim, né? Mexeu nos peões, azedou pra ele, né? Porque ele já levou cheque, já levou bispo, aí ele protegeu, levou outro cheque, aí já levou peãozada aqui, e aí, basicamente, ele levou mate nessa posição. Olha que mate maravilhoso. Esse mate é muito bom, né? O mate... é o mate da encurralada mesmo, né? O rei dele não deu o que fazer, só fui dando cheque ali e torci pra dar mate, né? Tipo, 2 segundos no relógio, não tem tempo pra pensar. Não tem como pensar com 2 lances, né? Você só joga. Você só faz na rapidez. Bom, mas é isso. O vídeo ficou bem longo aqui, né? Voei em vários assuntos malucos aqui. Mas é isso. Tamo junto. Espero que espero que você tenha gostado, né, do vídeo aqui. Dá aquele like pra fortalecer, né? Agradeço você gostar do conteúdo. Tamo junto. É nóis. E vamos para o próximo vídeo.